Ok. Gente, o que é importante vocês observarem? Tudo que o autor escolhe usar como instrumento narrativo vai ter um sentido, vai ter uma função. E o que acontece? Ele escolheu usar 2 tipos de narrador e 2 tipos de foco narrativo. E ele faz isso exatamente para discutir, para mostrar o ridículo que, para o realista, o romantismo era o ridículo, tá? Então, para expor o ridículo do comportamento, do modo de vida romântico. Perceberam? Sim. Né? Ele não se compromissou. Ele não assumiu compromisso nenhum com o romantismo, mesmo falando do romantismo, né? Não, ele tematiza. Essa de Queiroz é realista. Ele tematiza o romantismo em quase tudo que ele escreve para desconstruir o romantismo. Né? Isso foi feito, não foi só essa de Queiroz, isso foi feito em todo o mundo ocidental. Todos os escritores usavam essas estratégias exatamente para desmontar na cabeça do leitor o processo de... Como é que eu vou explicar? De recepção, de escrita e de recepção romântica. Porque quando se está acostumado com um determinado tipo de texto, você só quer ter aquele tipo de texto. Tá? E era preciso desconstruir isso. E o ridículo é que faz com que isso seja desconstruído. Eu vou compartilhar a tela com a estrutura da narrativa. Vou voltar lá para cima para trabalhar a questão das personagens. Isso também é muito importante, foi algo que os escritores realistas trabalharam muito. Tá? Os românticos, eles criavam personagens que hoje até a gente olha e a gente diz, são personagens previsíveis, tá, tudo bem. Mas eram personagens muito complexas, que mudavam muito. Personagens que se transformavam psicologicamente. Algumas tinham um padrão de comportamento, mas sempre havia transformações. Os realistas, eles vão brincar com isso. Então, eles vão criar, por exemplo, personagens, a princípio, vistas como planas, como personagens desenhadas, ou como personagens tipo, e depois eles dão uma guinada e essa personagem se transforma e surge como uma personagem redonda, uma personagem complexa. Quem faz isso nessa história? Macário. Macário surge como uma personagem tipo, quase. Ele é um adolescente romântico apaixonado, que faz um monte de besteira em função dessa paixão. E você acompanha a história, você observa, o Macário se recusa a enxergar a realidade. O que é, na visão do realista, típico do romantismo. Então, o Macário vem sendo construído como uma personagem tipo. Você já sabe o que esperar dele. Ele não provoca surpresa. Só que aí entra a jogada de mestre do escritor realista. Quando acontece o episódio do anel na joalheria, em lugar do Macário se fazer de cego, como qualquer personagem romântico faria, não. O Macário vira o jogo. Vira o jogo. Oi? Vira o jogo, isso mesmo.
né? E aí ele se apresenta não como aquele adolescente besta, bobo, mas como um homem que está diante de uma ladra. Ele a trata como uma ladra. Então, há uma quebra de expectativas. O realista, ele brinca com essa maneira de construção da personagem romântica e ele põe o pé no chão e constrói uma personagem realista mesmo, tá? que enxerga, que vê, que não é iludida, como é o caso da personagem tipo do romantismo. Tudo bem? Só você, Patrícia? Por quê, minha filha? O que foi? Ai, meu Deus, que show! Sim. Agora, vamos voltar aqui para uma parte super importante também dentro do realismo, que é a construção da intriga, do enredo, né? Se vocês se lembrarem das narrativas românticas do Herculano e do Camilo Castelo Branco, que vocês leram, vocês devem observar, devem lembrar, que a gente não consegue largar aquela história, a gente sempre quer saber o que vai acontecer depois. Não é isso? É. Não é? Então, o romantismo ele constrói um enredo muito bem organizado, com início, meio e fim encadeados, e de maneira a que cada fase da narrativa prenda a sua atenção e você queira ver o que vai acontecer depois. O que vem depois, o que vem depois. Eu vou parar esse compartilhamento e vou pegar aqui o conto. Vocês estão visualizando? Não, a bestona pegou errado. Espera aí. Aqui. Olhem só, vamos pegar aqui o conto. O primeiro narrador, ele enche a paciência da gente com as descrições dele. Primeiro ele leva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas descrevendo o Macário. E aí ele vai falar do tempo em setembro, ele vai falar de como o lugar, como estava o céu, e pereré, e pereré, e pereré. Tá? Volta e meia eu até esqueço o que o autor realmente quer falar, de tanta descrição que tem. O narrador, autor não, o autor a gente deixa ele quieto lá na casa dele. O narrador, é isso aí mesmo, Cassiane, é isso. Aí ele vai enchendo a paciência da gente, porque isso é estratégia do realismo. Eles enchem a nossa paciência para o que acontece? Você cansa e você não faz aquela leitura de carreirinha ligada só no enredo que o romantismo facilitava. Então, o realismo quer um leitor mais racional, um leitor observador. Por isso que eles enchem a paciência da gente com todas essas descrições. Então, ele descreve, 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 perturba, perturba, até que ele dá voz ao Macário. E aí o Macário começa a contar a sua história. Quando o Macário começa a contar a sua história, a gente não consegue parar de ler. Por quê? A forma com que é posta essa história, só um instantinho, na boca do Macário, é a forma romântica. E esse primeiro narrador traz a forma realista. Então, mais uma vez, ele encena o que ele quer desconstruir. Ele faz a gente ler toda a história do Macário, querendo saber o que vem, o que vem, o que vem, o que vai acontecer com o Macário, se ele casa, se ele não casa. Ele faz a gente seguir passo a passo dessa intriga, tá? E aí ele desmonta a gente no final. Porque ninguém espera que o Macário, tão apaixonado, simplesmente reconheça que ela é uma ladra e mande ela pastar.
né? Como vocês, logo a princípio, conforme a moça era apresentada, como vocês viam essa moça? O que ela aparentava ser para vocês? Uma mocinha. Você achava que era uma mocinha? Para mim, sim. A minha expectativa era que fosse. Fala, Elina. Então, ali já na parte do lenço ali, que eu acho que foi ela que roubou, sei lá, eu já perdi a vontade dela ser mocinha, já vi que tinha coisa. Então... Se vocês usarem como contexto a cultura portuguesa do século XIX, vocês vão ver que mocinha ela não era desde o início. Por quê? Ela vivia só com a mãe. A mãe era uma mulher sedutora, que vivia metida em festas e saraus. Tá? Essa mocinha, tá? Era conhecida, inclusive um conhecido do Macário, ele é irônico numa passagem, quando o Macário diz, eu acho que é a filha daquela senhora, e ele diz, é filha. Então, ele traz uma ironia aí. E isso fica em aberto até o final. Até o final, você não consegue saber exatamente se ela é mesmo filha daquela mulher ou se elas são uma dupla de ladras. Né? Certo. Então, existe essa indicação do narrador, né, desde o início. São chamadas de atenção do leitor. Mas só que, como a história é muito envolvente, o leitor desavisado não presta atenção a isso. E aí ele pensa, é uma mocinha, uma jovem. Não, ela não vai roubar o lenço. Não, ela não vai roubar o dinheiro, porque aquela da moeda também foi muito chocante. Né? A cena em que a moeda de ouro dele desaparece. Né? O que mais que vocês levantam nesse conto? E que vocês podem dizer, olha, isso daqui é uma jogada realista. O que mais que vocês apontam aí? Oi, Cassiane, fala. Não, estou só escutando mesmo para ver. Tá. Eu vou puxar... Cadê o esquema? Vou partilhar aqui a tela com o esquema. A gente já falou aqui do enredo, né? Essa organização que é feita. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o excesso de descrições. Isso é o modo realista de construir o enredo. Tá? Então, há uma progressão regular desse enredo, há uma organização dos fatos, tudo conduz a um desfecho. Esse desfecho é um desfecho inesperado, mas é um desfecho plausível dentro de uma perspectiva realista, né? Pensando que o realismo tem o pé no chão, não vive de ideais. Ele observa o ser humano, vê como o meio, a raça e o momento fazem com que esse ser humano seja quem ele é. E pensando nesse determinismo teniano, por que vocês acham que o título tem a expressão a singularidade de uma rapariga loura? Hein, gente? Singularidade, porque
Porque é não sei, uma coisa rara essa. Uma coisa rara. E vamos pensar no conto. As primeiras descrições que são feitas da rapariga loura, ela está com um leque muito exótico. Isso, Arali, quebra também a ideia de que é uma mocinha. Porque esse tipo de leque com penas, como é descrito ali, isso era usado por mulheres da vida mesmo, por prostitutas. Não, sim, prof, mas é que eu não esperava que ela seria a ladra, de fato, entendeu? Eu sei. Eu queria que ela se regenerasse. Eu sei, você está na visão romântica. O que eu estou mostrando para vocês é a construção do texto. O texto Sim. dá sinais, entenderam? Sim, Então, com certeza. Esse leque é um sinal. É um sinal de que ela não é uma moça de família. Porque não, já é quase um símbolo de vulgar. Exatamente, ela não se expõe e principalmente não se expõe com um leque desse tipo. Enfim, já há uma indicação aí, como ninguém sabe quem é o pai dela, disse que o pai dela trouxe o leque eu não sei se é Egito, sei lá onde que eles, não me lembro direito, mas um lugar distante, exótico, né? E aí há uma outra coisa. A população portuguesa não é uma população loura. Os portugueses são mediterrâneos. Os louros, as louras, vêm da Inglaterra, vêm da França, vêm de países nórdicos, mas portugueses mesmo são mediterrâneos. Não há uma predominância de moças louras em Portugal, a não ser de cabelo oxigenado. Tá? Hoje, né? Porque naquela época não existia isso. Enfim, o título já nos chama a atenção. Singularidades, quer dizer, as peculiaridades de uma rapariga loura. Então, ela não pertence a esse mundo burguês, a esse mundo português fechado. Ela é, como ressaltou Elina, ela é um elemento de fora. Vocês estão percebendo? Patrícia. Oi. O que eu não consegui entender no conto, que talvez agora esteja esclarecendo, é por que o tio Francisco não gostava dela. Porque ele é um comerciante, ele é um homem pé no chão, ele viu quem era. Pois é, aí agora está batendo, né, tudo que você está falando. Pois é. Quando houve o roubo do lenço, ele já desconfiou dela. Uhum. Embora, lógico, como sempre, isso é uma outra coisa legal nesse conto que aparece, a culpa cai no empregado, né? Como sempre. Isso já é um olhar socialista de Eça de Queiroz, para mostrar a tensão nas relações patrão-empregado. Tá? E ele sempre, o tio, sempre atento, percebendo que tinha algo errado ali. Vocês estão entendendo? Sim. Gente, hoje, século XXI, tá? Uma mulher que vive sozinha com a filha e se expõe não é uma mulher bem vista socialmente. Vocês concordam? Sim. Pois é. Sempre. Imaginem no século XIX, em Portugal. Imagine. Terrível. Então, isso já indica que tem algo errado ali. Elas iam, as duas, a mãe e a filha, iam a reuniões em que você quase não vê a descrição de mulheres, só de homens.
E no momento em que some a moeda de ouro do Macário, eles estão numa mesa de jogo. Então, como é que naquela época uma moça poderia estar com homens numa mesa de jogo? Vocês estão percebendo as situações que são construídas para nos mostrar que tem algo errado ali, que não é exatamente o que aparenta ser? Vocês perceberam? Sim. Sim, não era conveniente. Só não seguiu a intuição, mas a gente percebeu. Mas o que eu quero é que vocês treinem os olhos para vocês verem isso no texto. Um texto, gente, não é uma combinação inocente de palavras. Um texto é como é que eu vou colocar? Uma série de enunciados tensos. Nós não podemos nos deixar enganar pelos textos. Para isso que existem esses instrumentos de análise textual. Fala. Oi. 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 Ô, gente, com relação ao trabalho com o espaço no conto, existem descrições de locais físicos, né? A joalheria, a loja, a rua, os países, né? Para onde, por exemplo, o Macário vai, onde ele fica trabalhando e tal. Mas existe uma construção de ambiente, de meio social. Onde vocês veem isso no conto? O comércio, né, que era... Isso. Ótimo. Importante, né? Isso? Isso. Era... Que determina o ambiente de Portugal nessa época, né? Um ambiente capitalista, ou pelo menos na tentativa de se capitalizar. Sim. Tá? O ambiente também da festa, onde some o dinheiro do Macário. Né? Ali não havia só um meio físico sendo descrito, havia todo um ambiente, e um ambiente dúbio. Muito mais homens que mulheres. Há um momento em que o ambiente é descrito com as pessoas recitando poemas e tal, dá uma aliviada, mas depois vem essa construção já mostrando que elas estão numa posição muito dúbia. Tá? Com relação ao tempo, gente, esse conto, ele trabalha um tempo bem linear. O Macário faz uma analepse, que é o flashback. Então, ele faz o flashback, e nesse flashback ele conta toda a história, início, meio e fim. Então, não há anacronias, né? A coisa é feita numa ordem legal para se acompanhar a história, exatamente simulando uma narrativa romântica. E o que faz ele desconstruir esse status de narrativa romântica, basicamente, narrador, foco narrativo, né? E isso é que desestabiliza tudo. Fala. Não, o final que é surpreendente, né? Exatamente. Você ia falar, desestabiliza, final, isso. E encerrar falando do final. Isso. O final é a cereja do bolo. Né? Quando você vê que realmente aquilo ali não é uma história do Camilo Castelo Branco, não pode ser. Tem que ser uma história realista, que o cara botou o pé no chão e viu o que era. Então, a gente tem a desestabilização do romantismo pelo narrador e foco narrativo e pelo desfecho no enredo. Ok, gente? Ok.
Melhorou para vocês o estudo do conto? Muito, meu Sim, Deus. dos Um novo 1.000.000%. 1.000.000%. Minha Nossa Senhora. Tá. Então, para segunda-feira, eu vou preparar o estudo do conto O Tesouro. Tá? Uhum. E eu peço que vocês leiam já com essas observações, tá bom? Qual conto, Ok. Patrícia, por O favor? tesouro. O tesouro. Peraí, eu vou Entendi. abrir aqui. Peraí um instantinho que eu vou compartilhar. Chururu, assim que eu achar. Achei. Deixa eu vir cá para cima. Aqui. Aqui, ó, é o terceiro conto, O Tesouro. Frei Genebro também é super legal. Então, eu vou fazer assim, eu vou trabalhar O Tesouro na segunda e na terça, Frei Genebro. Pode ser? Pode Sim. ser. Beleza? Ok. Então, tá. E vocês só leiam, assim, para vocês poderem acompanhar, tá bom? Tá. E vão Obrigada. tendo suas ideias, vão tendo aí suas ideias. Ok? Ok. Então, Muito meus obrigada. boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Elina.